projeto, como o professor falou, é automação e verificação da abordagem AMA, que é Enhanced Alternate Model Activation. O meu orientador é o professor Frank, o supervisor é o Leandro da Cadence. O conteúdo da apresentação inicia com a motivação do projeto, uma introdução sobre as técnicas AMA e EAMA, que são técnicas para aumento de confiabilidade de sistemas integrados. Em seguida, eu falo da proposta do projeto, alguns detalhes sobre a implementação, os testes realizados e os resultados obtidos e algumas considerações finais. Ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia, o número de transistores presentes nos circuitos integrados aumentou e, ao mesmo tempo, a área dos circuitos integrados, a área física dos circuitos veio diminuindo. Um número maior de transistores concentrados numa área menor torna os circuitos mais sujeitos a falhas. Isso faz com que o aumento, com que a preocupação com a confiabilidade dos circuitos tenha aumentado também, incluindo técnicas para aumento de confiabilidade ainda na fase de projeto. Uma das técnicas utilizadas para aumentar a confiabilidade de circuitos integrados é a AMA, que é Alternate Model Activation. Ela consiste na instanciação de um mesmo módulo do circuito várias vezes e da conexão dessas múltiplas instâncias com o resto do circuito a partir de um multiplexador que é conectado na saída delas. E, em tempo de execução, apenas uma dessas instâncias fica ativa. As vantagens da aplicação dessa técnica é que quando as instâncias estão inativas, elas são completamente desconectadas da fonte de energia. Então, não existe tensão nem corrente elétrica quando elas estão inativas e, consequentemente, não existe campo elétrico. E como nas instâncias inativas também não existe chaveamento, o aumento de temperatura é menor. E a combinação desses dois fatores aumenta a vida útil do sistema em geral e o mean time to failure, que é o tempo médio que o sistema leva para apresentar falhas. A EAMA é uma variação da AMA com a adição de alguns componentes para detecção de falha. O que a EAMA faz é exatamente o que a AMA faz, porém, quando uma das instâncias apresenta falha, essa falha é detectada e aquela instância já não entra mais como uma instância disponível para se tornar uma instância ativa. Os componentes que são adicionados são um comparador, que é conectado nas saídas das instâncias do módulo. Esse comparador, no momento da troca, ele compara a saída das instâncias. Se elas forem diferentes, significa que alguma delas pode ter apresentado falha. E aí é necessário ativar um outro módulo, que também é incluído nessa abordagem, que é um módulo de teste, que é chamado de Built-in Self-Test, ou BIST. Esse módulo ele tem vetores de testes pré-armazenados em uma memória interna e ele tem também as saídas esperadas para esses vetores de teste. Quando aquele comparador sinaliza que as instâncias apresentaram saídas diferentes, esse módulo é ativado e ele executa esses testes nas instâncias que estão sendo comparadas para descobrir qual delas que falhou. E ele vai identificar qual instância falhou para que ele não possa mais tornar aquela instância ativa. O fluxo de projeto de sistemas de circuitos integrados, ele possui várias etapas e ele tem ferramentas para automatizar todas essas etapas. Mas a aplicação da EAMA é feita manualmente, não existe ferramentas para aplicar essa técnica de forma automática. E isso prejudica o desempenho geral do fluxo de projeto. Então, uma das motivações maiores desse projeto é a criação de uma solução para automatizar a aplicação dessa técnica. A proposta do projeto, então, é a criação de um fluxo que é basicamente composto de duas etapas. A primeira etapa que gera automaticamente módulos, que são correspondentes ao módulo original do usuário, com a aplicação da técnica, e uma outra etapa
que é a geração automática do Power Intent. Eu vou detalhar mais cada uma dessas etapas mais para frente. Como entradas, o usuário tem que fornecer algumas informações para o fluxo. A primeira delas é o RTL original do circuito que contém a instância que ele quer replicar. Ele também precisa fornecer algumas configurações, que são, por exemplo, o nome da instância que ele quer replicar e o número de réplicas que ele quer que sejam feitas. Ele precisa também fornecer um módulo de BIST, que não é gerado automaticamente por esse fluxo. E esse módulo ele tem que ter uma interface pré-estabelecida para que ele consiga se comunicar com o módulo que vai ser gerado automaticamente. Já que ele vai ser instanciado dentro do módulo que o fluxo gera. A troca de instância ativa ela é feita a partir de um padrão chamado UPF, que é originalmente utilizado para a aplicação de técnicas de low power, mas ele permite a definição de diferentes power domains dentro do mesmo circuito, o que significa que é possível ligar e desligar partes do circuito de forma independente e de acordo com uma lógica de controle. E o UPF ele é definido num arquivo separado do RTL, o que faz com que esse tipo de ativação e desativação dos power domains não seja feito interferindo no RTL original do usuário. Isso é feito à parte, o que facilita a geração automática dessa configuração, desse fluxo. A modificação do RTL consiste de sair de uma situação que é, por exemplo, o módulo A conectado diretamente ao módulo B, para uma situação que é várias instâncias do módulo A conectadas através de um MUX no módulo B. E a intenção aqui era fazer isso com a menor interferência possível no arquivo original do usuário. E para isso, o que é feito é que o fluxo gera um módulo que corresponde ao módulo original, com todos aqueles componentes que eu mencionei, com todos os componentes adicionais que eu mencionei. A interface é a mesma do módulo original, de forma que no RTL do usuário, no RTL que o usuário forneceu, a única mudança que tem que ser feita é o nome do módulo que vai ser instanciado, que no caso vai ser o nome do módulo que o fluxo gera. A estrutura desse módulo é constituída basicamente de dois contadores. Um é para marcar o número de ciclos necessários para fazer as trocas de instância ativa. Um outro que vai contar o número de ciclos para sincronizar as duas instâncias, eu vou falar disso melhor daqui a pouco. E a instância do BIST que o usuário fornece e uma FSM que controla o funcionamento do módulo. A FSM tem dois tipos de estado. É um estado inst e um estado de comparação. Esse estado inst vai ter, o número de estados inst vai ser dependente do número de réplicas que o usuário quer fazer. Nesse caso aqui, são feitas duas réplicas das instâncias que o usuário definiu, que ele quer aplicar a técnica. E nesses estados de inst, a única coisa que é feita é que ele desliga todas as outras instâncias, a não ser a instância correspondente àquele estado, e ele aguarda até que o contador que conta o número de ciclos até a troca de instância sinalize que está na hora de trocar a instância ativa. Quando o contador sinaliza o momento da troca, a FSM passa para o estado de comparação. Esse estado de comparação ele é composto de 4 etapas. A primeira das etapas, ela liga a outra instância que vai se tornar ativa, a instância que deve se tornar ativa. Em seguida, ele sincroniza essas duas instâncias. Nessa etapa, o que ele faz é que ele deixa as duas instâncias ligadas por um certo número de ciclos de clock, para que elas eventualmente atinjam o mesmo estado interno. Como elas estão conectadas às mesmas entradas, em algum momento elas chegam a um mesmo estado. Quando elas estão sincronizadas, ele compara a saída das instâncias. Se elas forem iguais, ele passa para o próximo estado inst, que seria correspondente ao estado da próxima instância ativa. Se não forem iguais, ele aciona o BIST. E aí o sistema para o funcionamento para a execução daqueles testes que eu tinha mencionado anteriormente. E aí o BIST vai, então, determinar qual das instâncias que falhou e
seguir para o funcionamento normal do sistema, eliminando aquele estado da FSM, no caso. Voltando, então, àquele fluxograma que eu tinha mostrado do fluxo, aquela primeira etapa de geração de módulo, ela vai gerar um RTL, que corresponde ao RTL original com todos aqueles componentes que compõem a aplicação da YAML. A segunda etapa gera um arquivo UPF, onde é definido toda a lógica para troca para acionamento e desligamento das instâncias. E com esses arquivos, o usuário pode passar para as próximas etapas do fluxo de projeto, como síntese e verificação. Para a validação do fluxo, o fluxo foi aplicado com 2 réplicas em 3 projetos da comunidade OpenCores. Um encoder, um multiplicador e um processador. Em cada um desses circuitos, o fluxo foi aplicado de uma forma diferente. No primeiro, ele foi aplicado no circuito completo, então o circuito todo foi replicado. No segundo, o multiplicador ele é composto por 7 módulos internos, então em cada um desses módulos o fluxo foi aplicado. E no processador ele é composto por 3 módulos internos, que correspondem aos estados de pipeline dele, e em cada um desses também o fluxo foi aplicado. Foi utilizada a verificação formal para fazer a verificação de equivalência funcional do circuito, para garantir que o comportamento do circuito antes e depois da aplicação do fluxo é mantido. E foi comparado o número de portas lógicas para ter uma aproximação do aumento de área que é causado pelo fluxo, pela aplicação da técnica. Os resultados de equivalência funcional para o encoder e para o multiplicador foi positivo, os dois mantiveram a funcionalidade. Para o processador, só para um dos módulos que o resultado foi positivo. Os outros 2 falharam na equivalência funcional. O motivo dessa falha é que aquela estratégia para sincronizar as instâncias, que consiste em deixar as 2 instâncias ligadas por um tempo determinado, não funciona para todos os tipos de circuito, ela funciona apenas para alguns tipos. A comparação do número de portas lógicas não foi considerado o BIST, porque o BIST é fornecido pelo usuário, então a variação aqui pode ser muito grande com relação, depende da complexidade que o usuário implementar o BIST. Também dá para perceber uma diferença muito grande no aumento de área, de acordo com a forma como o fluxo foi aplicado, mas em todos os casos o aumento é de mais de 100%, o que já era esperado, porque além da réplica da instância original, ainda tem toda a lógica da FSM, dos comparadores, dos contadores que é adicionado. Para finalizar, então, algumas considerações finais. O fluxo implementado ele tem pouca interação com o usuário, que só tem que fornecer algumas informações no início e ele não interfere mais no fluxo, no final ele tem o resultado. O usuário não precisa necessariamente conhecer a implementação da YAML para usar o fluxo, porque a implementação em si é feita automaticamente. Os arquivos originais do circuito do usuário, eles sofrem pouca interferência. A equivalência funcional ela é mantida para alguns casos, exceto os que caem na limitação que eu mencionei, e o aumento da área pela aplicação do fluxo é de mais de 100%, como já era esperado.